Mas a dificuldade com as fontes não pode ser um motivo para o historiador desistir do seu objeto de pesquisa. Tá? É importante encontrar metodologias para pensar as informações disponíveis. E aí é nesse sentido que esse estudo das categorias utilizadas para falar das mulheres nativas, né, pode ser uma metodologia para entender a sua história. Tá? E vocês devem já ter percebido que eu não estou usando o termo mulheres indígenas e estou dando preferência ao termo mulheres nativas. Tá? E por que isso? Isso é uma consequência das informações que eu encontrei nas minhas fontes. Tá? Eu tenho trabalhado no momento com fontes produzidas pela Câmara Municipal de São Paulo e pelo Cabildo de Assunção, tá? Fontes que datam de meados do século XVI, tá? São os primeiros livros municipais produzidos, tá? Respectivamente em São Paulo e em Assunção. Ali são tratados uma série de temas relacionados ao estabelecimento do mundo colonial nesses espaços, tá? E os agentes, então, envolvidos nesse processo, eles utilizavam uma série de categorias para falar dessas mulheres nativas. Tá? A categoria índia era uma delas, mas ela não era a mais comum. Tá? Então, por exemplo, além de Índia, em São Paulo, uma categoria muito frequente era a de negra. Tá? O termo negro, para se referir às populações nativas do Brasil, ele foi muito comum no período colonial. Tá? Nos primeiros contatos, ou seja, no primeiro momento de estabelecimento da sociedade colonial, tá? Muitas vezes os sujeitos usavam só o termo negro para se referir aos nativos. Tá? Num segundo momento, eles começaram a utilizar o termo negros da terra como uma maneira de diferenciar essa população nativa daqueles que estavam chegando da África e que eram então chamados de negros da Guiné. Tá? Então, com muita frequência, os portugueses em São Paulo se referiam às mulheres nativas como negras. Né? Elas eram as negras de alguém, ou havia uma negra passando na rua e algo aconteceu com ela. Tá? Além de negras, né, categorias relacionadas ao lugar social que essas mulheres ocupavam também aparecem na documentação. Tá? Então, elas, além, por exemplo, da documentação da Câmara Municipal de São Paulo, do Cabildo de Assunção, eu trabalho com outros documentos administrativos, como os testamentos, tá? Dos primeiros portugueses e espanhóis que morreram nesses núcleos coloniais, e nesses testamentos, com muita frequência, eles se referem às suas mulheres nativas, né? As mulheres com as quais eles mantiveram um relacionamento, com as quais eles tiveram filhos, ou seja, com as quais eles constituíram famílias. Eles se referem a essas mulheres como criadas. Tá? E esse é um outro termo que a gente pode ver que tem um sentido completamente diferente do que nós utilizamos hoje em dia. Tá? Isso, na verdade, está relacionado com dinâmicas que existiam na Península Ibérica naquele momento, tá? Onde homens que mantinham relações estáveis com mulheres, mas que não tinham casado, tá? Efetivamente com essas mulheres, eles utilizavam o termo criada para se referir à sua companheira. Tá? O mesmo foi feito em São Paulo, em Assunção, nesse período. Tá? Um dos motivos da preferência por esse termo
é que ele garantia a liberdade dos filhos tidos com essas mulheres. Tá? Então, o termo criada, ele diferenciava aquelas mulheres nativas do termo negra, que era algo que aproximava essas pessoas da escravidão, ou do próprio termo escrava, né? Que aí claramente havia uma indicação de que aquela mulher nativa era uma escrava e que, portanto, os filhos tidos com ela seriam também escravos. Tá? Então, a preferência pelo uso de criada, dentre outros motivos, tá? Ela tem essa indicação da liberdade dos filhos tidos com aquelas mulheres. Outros termos também eram utilizados para se referir às populações nativas da costa do Brasil e às mulheres, como, por exemplo, a cor, termos relacionados à sua cor, né? Quando chamavam as mulheres de pardas, que era também muito comum nesse período. Tá? Então, essa pesquisa, que é uma pesquisa que está ainda em desenvolvimento e que eu tenho muitos desafios pela frente, tá? Ela tem sido financiada por agências nacionais e internacionais. Tá? Ela é uma pesquisa financiada pelo CNPq, ela já recebeu também financiamento da FAPERJ, tá? E ela recebeu também financiamento de organismos internacionais que me possibilitaram instâncias de pesquisa na Alemanha e nos Estados Unidos. E ela é uma pesquisa que tem muito potencial para repensar a nossa história. Tá? Esse é um tema fundamental da formação do Brasil, tá? A relação que os portugueses estabeleceram com as mulheres nativas. Ele é um tema fundamental também para pensar a história das mulheres e das relações de gênero, tá? Mas ele também nos ajuda a pensar o nosso país e a maneira como a nossa população é classificada numa perspectiva de longa duração. E é muito importante, tá, que os historiadores e a população brasileira como um todo tenha consciência da polissemia desses termos. Tá? Porque um dos motivos pelos quais a nossa historiografia enfatizou até recentemente a ausência das populações nativas na nossa história era porque os índios desapareciam da documentação. Mas o que esses historiadores desconsideravam até recentemente era que a população nativa sim estava nas nossas fontes, sim estava fazendo parte do nosso processo histórico, mas ela era identificada com outras categorias. Tá? Os nativos, eles são muito mais do que índios, eles aparecem na nossa história como pardos, como negros, como criadas, às vezes só como mulheres. Tá? Então é importante que nós tenhamos uma perspectiva histórica para pensar essas categorias, tá? E pensar que diferentes grupos foram denominados dessa maneira. Então, quer dizer, esse é um potencial muito grande que essa pesquisa tem, tá? Articular relações de gênero, relações interétnicas e pensando, então, qual é o lugar das mulheres nativas na nossa história, tá? E nesse sentido, pensar que pode haver uma diferença significativa entre a história dos homens nativos e a história das mulheres nativas. Tá? Porque ao contrário do que a historiografia e o senso comum pensava até muito recentemente, a história das mulheres não está necessariamente contida na história dos homens.